No papel de presidente desta banca examinadora, eu inicio a sessão, né, de defesa pública da dissertação da mestranda Maria Núbia de Oliveira, intitulado Percepção e Prática de Orientações sobre Medidas Preventivas não Farmacológicas para a Covid-19 na área de Unidade Básica de Saúde de Campina Grande, Paraíba. Primeiramente, dou as boas-vindas aos professores avaliadores desta banca, né, cujo membro externo ao ProSaúde é o professor Agostinho Hermes de Medeiros Neto, e o professor interno ao ProSaúde é o professor Eduardo Sérgio Soares Souza. Cumprimento também os demais presentes, né, Cássia, e agora chegou Isalmir. Vou só permitir aqui a entrada dele. Oi? Aí, se puder fazer um print aí dessa parte inicial, sim, a gente coloca lá, tá bom? Ok, tá bem. Pode mandar para a gente colocar lá no grupo. Tá bem. Porque aí tem o nome da orientadora, da orientante. Tá bem, ok, vou fazer isso. Obrigado. Bem, então, Núbia, você terá de 30 a 40 minutos para a exposição. E você pode iniciar quando eu vou iniciar também a cronometragem da exposição. Só um momento, Núbia. A foto de praxe. Ok. Pronto. Então, agora pode iniciar, por favor. Bom dia a todos. Estou iniciando a minha apresentação de dissertação de mestrado, intitulada Percepção e Prática de Orientações sobre Medidas Preventivas não farmacológicas para a Covid-19 na área de Unidade Básica de Saúde, Campina Grande, Paraíba. Tendo como orientadora a professora doutora Rilva Lopes de Souza Munhoz. O eixo pedagógico é educação, a linha de pesquisa, educação e saúde. A minha dissertação foi composta por introdução, objetivos, justificativa, metodologia da dissertação e 2 artigos originais das 2 fases, quantitativa e qualitativa. Então, vou apresentar também resultados e a discussão do artigo 1, resultados e discussão do artigo 2, as considerações finais da dissertação. A doença causada pelo coronavírus causou uma grave crise global de saúde pública, com impactos sociais e econômicos. No início da doença, em 2020, com o número de casos crescentes e de mortes, e na ausência de tratamentos eficazes e de vacinação, as autoridades sanitárias em todo o mundo emitiram recomendações acerca da prevenção por medidas não farmacológicas, que compreendem o distanciamento social, uso de máscara, lavagem frequente das mãos e uso de álcool gel. Todas as comunidades, todas as coletividades receberam essas informações, essas orientações, mas para que houvesse uma adesão e uma adoção de mudança de comportamentos, porque todas as recomendações mudavam os comportamentos das pessoas, tanto individual como coletivamente, as pessoas precisavam se sentirem susceptíveis à doença. Por isso, esse estudo se ancorou na teoria de modelos de crenças em saúde, que, segundo Rosenstock e colaboradores, ele explica que os indivíduos precisam se sentirem susceptíveis ao agravo, precisam perceber a gravidade desse agravo, aqui está exposto, os benefícios na adoção das recomendações propostas e as barreiras culturais para a mudança de comportamento e para
a adesão a essas medidas não farmacológicas. Foram originados das duas fases, quantitativa e qualitativa, duas perguntas de pesquisa e duas hipóteses. A primeira pergunta, a percepção de risco em saúde em relação à Covid se associa à adoção de comportamentos de prevenção pela população de uma área de abrangência de uma UBS em Campina Grande. E como hipótese, é a percepção e prática de informações sobre medidas preventivas não farmacológicas para a Covid na comunidade estudada tem uma correlação positiva. A segunda pergunta do artigo qualitativo, como e por que a percepção de risco está associada à adesão às medidas de prevenção da Covid-19 na população pesquisada. E as hipóteses, as pessoas agem de acordo com as orientações para a prevenção da Covid-19 quando acreditam que são susceptíveis a desenvolver a doença a qual está expostas. E aí, nesse tópico, a gente se reporta para o modelo de crenças em saúde. O objetivo geral foi analisar como a população do território de abrangência de uma UBS na cidade de Campina Grande percebeu e aplicou informações sobre medidas não farmacológicas para a prevenção da Covid-19 em práticas do cotidiano. E os específicos, verificar que fontes e tipos de informações e ou orientações foram recebidas por usuários atendidos na UBS Romualdo Brito de Figueiredo sobre prevenção não farmacológica da Covid-19, analisar a relação entre a percepção de risco de contágio pessoal ou familiar pelo coronavírus e a adoção de medidas não farmacológicas de prevenção, avaliar se a associação entre a saída diária de pessoas do domicílio para trabalhar durante a pandemia e o risco de contágio na família, e compreender como as pessoas percebem e convertem em práticas as orientações preventivas. A justificativa, essa pesquisa fez parte da pesquisa maior, multicêntrica, que ocorreu em 21 cidades e institutos de pesquisa em todo o Brasil, coordenado pela Fundação Oswaldo Cruz, no polo da UFPB, em João Pessoa. Essa pesquisa tem uma relevância sanitária, científica e social, à medida em que estuda comportamentos em saúde e a educação em saúde para a mudança desses comportamentos frente a eventos de pandemias e doenças infecciosas. A motivação pessoal e profissional, porque após 20 anos de atuação na estratégia saúde da família, esse mestrado vem para mim como a culminância dos meus anseios pessoal e profissional. E a produção do conhecimento acerca de como a população de UBS em Campina Grande age em relação às informações recebidas sobre a Covid. Então, eu vou deixar essa produção do conhecimento para os profissionais, de como essa população age e de como eles podem melhorar os processos de trabalho no tocante à educação em saúde. Foi uma pesquisa de campo, descritivo transversal, abordagem mista, ocorrida em duas fases. A primeira fase quantitativa, foram selecionados 70 usuários que compareceram nos 90 dias do estudo, que foi em 2021, na UBS Romualdo Brito de Figueiredo, e foram entrevistados um membro por família. Foi aplicado um questionário fornecido pela pesquisa multicêntrica, era um questionário estruturado, com perguntas abertas e fechadas, e de múltiplas escolhas, que continha variáveis sociodemográficas, a exemplo de sexo, idade, etnia, escolaridade, estrutura física do domicílio, número de moradores, saneamento básico e renda familiar. Essa análise estatística
foi realizada pela estatística descritiva e inferencial através do software R. A segunda fase, a qualitativa, o universo da pesquisa foram 14 usuários, retirado dos 70 usuários inicialmente da fase quantitativa, foram selecionados 14 usuários e foi aplicado um roteiro de entrevista com perguntas abertas. As entrevistas ocorreram na própria unidade, em alguns momentos agendados através de visitas domiciliares. Foram gravadas todas as entrevistas com sigilo, codificadas posteriormente. Foram avaliados as variáveis que foram contempladas nesse momento dessa entrevista, foram as fontes de informações sobre as medidas não farmacológicas, susceptibilidade e gravidade percebida em relação à doença, acesso às informações sobre a COVID e a confiança percebida. Foi aplicada a análise temática de conteúdo proposto por Bardan. A primeira fase quantitativa, as variáveis do estudo foram primárias e secundárias. Aliás, as duas fases tiveram variáveis de estudo primárias e secundárias, e nas duas foram avaliadas a percepção dos respondentes sobre as informações recebidas a respeito das medidas não farmacológicas contra a COVID. Todos os itens do questionário e do guia de entrevista foram estruturados pela pesquisa multicêntrica. Aqui o universo e cenário da pesquisa, né? Aqui é um mapa dos bairros de Campina Grande. A UBS Romualdo Brito de Figueiredo está localizado no Distrito Sanitário 4, na zona leste de Campina Grande. É um bairro de classe média alta. A UBS possui uma população de 4.300 pessoas e 6 microáreas, todas compostas por agentes comunitários, todas cobertas por agentes comunitários de saúde. Resultados e discussão. Foram originados 2 artigos. O primeiro artigo quantitativo foi submetido à revista de APS. O artigo 2 foi submetido à fase qualitativa, a chamada para publicação em livro temático do Prof. Saúde. O artigo 1 se intitulou Percepção de usuários de uma unidade de estratégia de saúde da família acerca da Covid-19 e de informações sobre sua prevenção não farmacológica. O objetivo foi determinar a percepção das aplicações e a aplicação das principais orientações sobre essas medidas não farmacológicas de prevenção à Covid-19. Aqui está uma tabela onde evidencia a avaliação, as características sociodemográficas da população, idade, sexo, raça, cor, nível educacional, renda familiar. E aqui os achados. A adesão às medidas farmacológicas foi alta, aplicando-se a associação entre 2, 3 ou mais, porque nesse item do questionário permitia que se respondesse mais de uma questão. Lavagem das mãos, usos de máscara facial, foi a que mais se sobressaiu, em 74,2% da comunidade de respondente. O isolamento social foi o menos adotado. A principal fonte de informações encontradas e respondidas pelos usuários foi TV e jornais. Fonte menos frequentes por amigos, parentes, governantes e profissionais da UBS. E, ao tocante aos profissionais da UBS, eu quero abrir um parêntese para justificar. Campina Grande, no primeiro momento da pandemia, quando o número de casos estava muito alto e de mortes também, ela não adotou a estratégia saúde da família como porta de entrada, a exemplo de alguns municípios pequenos. Por aqui ser maior e ter outros equipamentos de saúde,
No plano de contingenciamento do município, foram considerados como porta de entrada as 2 UPAs e um hospital de referência para a Covid. Ele foi ampliado e se tornado em hospital específico para a Covid. E, pelo outro lado, as comunidades se resguardaram muito no seu domicílio, os profissionais tiveram que fazer uma modificação nas suas agendas, então ficaram atendendo prioritariamente os casos mais urgentes e os programas de saúde pública, exemplo de pré-natal e puericultura, e toda a educação em saúde nesse momento foi desmontada, porque aboliram os grupos de educação em saúde diante do momento em que estavam vivendo. 49,2% da população se perceberam susceptíveis, quer dizer, quase a metade da população conseguiu se sentir suscetível a agravo, e um pouco mais da metade se sentiram confiantes às medidas não farmacológicas. Aqui tem uma tabela que evidencia os meios de comunicação acessados pelas comunidades para receber as orientações de saúde, as orientações quanto às medidas não farmacológicas. Como eu já falei anteriormente, está evidenciado que a estratégia de saúde da família não se sobressaiu como o meio mais acessado para as informações em saúde. Aqui tem outra tabela que evidencia as medidas não farmacológicas mais citadas pelos usuários. E aqui os achados: 82,6% relataram que consideraram a Covid muito grave, então esse é um dado muito bom, porque isso vai de encontro à teoria de crenças em saúde, onde ele relata que o primeiro aspecto é a gravidade percebida, né? E os usuários compreenderam que a doença era grave. Não se observou uma associação estatisticamente significativa das respostas referente à percepção de susceptibilidade ao contágio pelo novo coronavírus e da gravidade quando se associou da doença com as variáveis sociodemográficas. 75% dos participantes conservaram seus trabalhos remunerados durante a pandemia e 86,2% na modalidade presencial. Então, foi evidenciado também nesse estudo que, para essa comunidade estudada, não houve um impacto significativo no trabalho com a pandemia. 42,8% dos usuários, apenas uma pessoa da família precisou sair de casa para trabalhar, 41,1% 2 pessoas, 10% 3 ou mais membros da família. Esse item que estava no questionário era para avaliar se a saída de mais pessoas do domicílio traria para aquela família o risco maior de contágio, então não se observou associação estatística entre o número de pessoas que precisaram sair do domicílio com a percepção de risco pessoal ou de alguém de sua família serem contaminados. E foi aplicado o teste exato de Fischer. 57% dos respondentes informaram que tiveram Covid, ou ele próprio, ou algum membro do seu núcleo familiar, e nesse item, o diagnóstico de Covid não se associou ao número de pessoas que precisaram sair de casa para trabalhar. Não houve também associação estatística entre a ocorrência do diagnóstico de Covid e as variáveis sociodemográficas. Não houve associação estatística entre a ocorrência do diagnóstico de Covid com as respostas quanto à percepção de susceptibilidade ao contágio pelo coronavírus e de gravidade da doença. As considerações finais do artigo 1, as orientações sobre medidas
farmacológicas contra a Covid alcançaram os participantes da amostra estudada. Houve a contribuição para a alta adesão ao grau de escolaridade, então isso foi bem evidenciado, que a comunidade ela é uma comunidade de classe média alta, e a gente encontrou um grau de escolaridade de nível médio, superior e pós-graduados alto, então essa escolaridade contribuiu muito para a alta adesão e a adoção de mudanças de comportamento. As medidas não farmacológicas de prevenção da Covid mais empregada foram as recomendadas: lavagem frequente das mãos, uso de álcool gel, máscara facial, associadas entre 3 ou mais concomitantemente, incluindo em menor frequência o isolamento social. Foi observado também que o isolamento social relatado pelos usuários trouxeram problemas de saúde mental, de tristeza. Então, o isolamento social foi o que houve mais dificuldade de ser adotado. A grande maioria da amostra conservou seus trabalhos remunerados durante a pandemia, sem prejuízo, então não houve impacto sobre o trabalho, não houve associação entre diagnóstico de Covid e variáveis sociodemográficas, percepção, suscetibilidade ao contágio e gravidade da doença. Então, todo esse conhecimento de percepções e de comportamentos das pessoas, das respostas que elas podem ter durante eventos de epidemia, como ocorreu, levam ao aperfeiçoamento das comunicações de risco à saúde para alcançar mudanças bem-sucedidas nos comportamentos, nos moldes da educação em saúde. O artigo 2 se intitulou Percepção de informações sobre medidas não farmacológicas de prevenção para a Covid-19 entre usuários de uma unidade básica de saúde de Campina Grande. O seu objetivo foi analisar a percepção sobre informações recebidas a respeito das medidas não farmacológicas de prevenção contra a Covid e a adoção de tais medidas por uma unidade básica de saúde de Campina Grande. Aqui está uma tabela de frequências da análise textual, do corpus de análise textual que foi elaborado. Foi usado o software NVivo para essa análise. Aqui está o gráfico de similitude de palavras, e esse gráfico deu origem a 6 categorias. Está aqui as categorias e subcategorias originado da árvore de similitudes. A categoria 1 foram medidas não farmacológicas. Então, tem aqui a fala de um usuário. Então, a gente observou que a maioria dos usuários, eles compreenderam as medidas não farmacológicas. Categoria 2, imunização e necessidade de vacinas. Também a maioria dos usuários, a gente citou uma fala de cada, eles identificaram que as vacinas demoraram a chegar e que chegaram em números insuficientes, causando medo, pânico, aglomerações e várias situações incômodas, e que essa vacina poderia ter chegado com mais rapidez e ter sido mais organizada. Na categoria 3, de crenças em saúde, então, os usuários compreenderam a sua susceptibilidade diante da doença, a gravidade da doença, benefícios, barreiras e os estímulos para a alta eficácia. A 4ª categoria, sistemas, serviços e profissionais, que envolveram secretarias, unidade básica, hospitais de referências. Então, as comunidades não encontraram na UBS as orientações fornecidas na sua totalidade, foi só um pequeno número, e eles relatam que muitas medidas foram adotadas por parte das famílias isoladas, e não de incentivo da UBS. Na categoria
sim, com informações recebidas, os usuários receberam as informações, porém consideraram insuficientes e, em alguns momentos, desinformações, e isso se deu por conta da infodemia, das fake news, também das informações institucionais, dos órgãos governamentais, que trouxe realmente uma verdadeira incongruência de informações, e tudo isso leva a uma não aceitação por parte das comunidades, ou não é nem não aceitação, é um descrédito. Na categoria 6, o kit Covid, ele foi bem citado por quase todos os participantes, porque, como era uma amostra de pessoas com um nível de escolaridade melhor, eles mais alto, né, eles compreenderam a ineficácia do kit Covid por não ser uma prática adotada e validada pela ciência. As considerações finais da dissertação como um todo: a maioria dos participantes percebeu a pandemia da Covid-19 como uma doença grave, demonstrando confiança nas suas medidas preventivas, e uma frequência pequena, mediana, se sentiu suscetível ao contágio. As informações sobre medidas farmacológicas foram recebidas por TV e jornais, percebidas, valorizadas, compreendidas, mas consideradas insuficientes, pelos motivos que eu aleguei acima, e aplicadas na maioria da amostra. A adesão da amostra às medidas não farmacológicas foi considerada alta. As características da amostra estão provavelmente associadas às suas respostas sobre informações adquiridas à adoção das medidas não farmacológicas. Então, a gente observa que a característica sociodemográfica, principalmente em relação à escolaridade, influiu muito para a adoção das medidas não farmacológicas. A adoção de recomendações das medidas não farmacológicas de prevenção associou-se às percepções de susceptibilidade, gravidade, benefícios, barreiras, conforme a teoria dos modelos de crença em saúde, a teoria que a gente se ancorou e que ela realmente evidenciou que essa susceptibilidade percebida pelo indivíduo, gravidade, benefícios e barreiras, elas contribuem para a adoção ou não da mudança de comportamentos. As evidências apresentadas em relação às percepções e respostas comportamentais pode realmente levar ao aperfeiçoamento das comunicações de risco para a saúde, para alcançar mudanças bem-sucedidas nos comportamentos das pessoas em outros eventos de gravidade de doenças infecto-contagiosas. E os objetivos da presente dissertação foram alcançados. Deixo aqui um texto de Eclesiastes, que tem muito a ver com esse momento que eu estou vivendo. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Então, esse foi o meu tempo, eu me sinto muito grata e honrada por estar chegando ao término dessa jornada. Obrigada a todos. Muito bem, Núbia. Foram 28 minutos de exposição e a emoção faz parte, né? Quase todos nós aqui já sabemos como é essa emoção. Então, agora passamos à fase da arguição. Inicialmente, eu peço ao professor Agostinho para tecer as suas considerações, perguntas, contribuições, né? Que você acha necessários, professor Agostinho. A palavra é sua. Obrigado, professora Rilva, obrigado pela oportunidade de estar aqui discutindo saúde coletiva, prevenção e Covid também, papel do Estado, papel da comunidade, papel dos agentes de saúde nesse contexto todo mundo experimentou isso de um jeito ou de outro e viu a pressão ao qual o sistema, as pessoas e
e as pessoas no exercício da sua função foram submetidas, né? Eu queria lhe parabenizar, Núbia, pelo seu mestrado, que você concluiu com sucesso. Primeiro, começar parabenizando, porque a gente já tinha participado da primeira fase, e a minha impressão é que você aprimorou mais coisas, você abriu mais o leque de interpretativo, né? Você completou análise de temas importantes e você concluiu com 2 artigos. Então, isso é o que qualquer orientador quer, que o seu aluno já termine com o artigo feito, publicado, submetido pelo menos, e o seu trabalho é relevante. A gente já tinha dito isso, mas não custa repetir. É chocante ver que as pessoas não usam máscara, é chocante ver que as pessoas negam a coisa de, você está vendo, o seu familiar faleceu, o seu vizinho, a imprensa está dando, e algumas pessoas continuam negando, não, mas isso não é tão grave assim, mas o kit funciona. Então, o que é que faz essa dissonância cognitiva funcionar na cabeça de algumas pessoas? Então, isso é atual, isso não é um problema da gente, isso é um problema mundial, né? A gente tem países ricos que tem uma fração da população que se recusa a tomar vacina, países com nível socioeconômico melhor que o nosso. Então, tudo isso é importante de checar sob essa visão da teoria da percepção de risco, né, da motivação de como agir na frente de uma ameaça de saúde e como tomar condutas em saúde de forma geral. Saber como é que o usuário pensa e por que é que ele pensa. Então, o seu trabalho foi uma investigação sobre isso, como você deixou claro, e bem sucedida. No texto escrito, na bibliografia, na introdução, você já deixa clara a necessidade disso, você mostra o suporte teórico que você tem, as ferramentas previamente descritas que você usou, então você foi bem sucedido nesse aspecto. Você nem precisaria ser tão, como é que eu posso dizer, enfática na parte de importância, porque eu vejo essa importância no dia a dia. Então eu já sou uma pessoa suspeita, porque é importantíssimo verificar o que é que se passa para a gente entender como é que há tanta resistência para a vacina, tanta resistência para medidas consagradas, né? E você foi mais, agora, nesse momento, do que na qualificação, você foi mais enfática nos achados. Você mostrou que a grande forma agora passando já para os resultados, a grande forma de orientação ou de fonte de informações da população foi a mídia mesmo. Mostrou que um dos agentes de desinformação, infelizmente, era o próprio Estado brasileiro, né, o ocupante dos cargos do Estado brasileiro. Mostrou que isso causa um discreto e mostrou que pode ser, provavelmente embora a gente você não tenha, por causa da sua amostra, conseguido documentações estatísticas, comprovações estatísticas, mas que isso é um fator de confusão, né, que as pessoas que têm mais afinidade, ou que usam mais uma ou outra fonte de informação, acabam ouvindo mais desinformação. Mas, de forma geral, você foi muito bem sucedido em mostrar que a população como um todo, pelo menos a sua população, num bairro de classe média alta, a maior parte das pessoas com nível médio superior ou acima, conseguiu perceber o que estava relacionado, no segundo artigo, o que está relacionado com ciência, o que está relacionado com orientações de instituições internacionais baseadas em dados científicos e o que estava relacionado com orientações mais desacreditadas, vamos dizer assim. Então, entre fatores de motivação, como ter uma pessoa com risco de adoecer, ter um próprio risco pessoal de adoecer, e fatores de confusão, como informações inadequadas, você elencou bastante coisa, né? Você elencou bastante coisa e foi bastante feliz nisso aí. Eu fico aqui, isso é uma curiosidade, eu fico bastante curioso para ver os dados das 21 sedes. Esse trabalho foi aplicado em muitos outros lugares, né, pelo que eu entendi. Isso é um trabalho grande, né, de financiamento central, estatal, e aplicado em muitos outros lugares, em muitas outras comunidades. Eu fico curioso para ver o mesmo processamento que você fez, que você e Rilva fizeram, a professora Rilva, com uma coleção de dados maior, porque você refletiu a comunidade onde você agiu, você refletiu a comunidade de Campina Grande, em que os dados foram coletados, aquelas 70 entrevistas, aquelas 14 depois, na parte mais aberta, mas e se a gente tiver isso vezes 21, né? Provavelmente, o que a inferência estatística não provou, porque a gente é muito presa, né, naquela parte de inferência estatística, ficou demonstrado, provavelmente muita coisa vai aparecer, porque você vai ter uma amostra, na minha impressão, eu vou chutar, 21 vezes mais potente, né? Talvez um pouquinho mais, talvez um pouquinho menos, dependendo da amostra de cada um dos grupos. Mas você vai ter uma diversidade maior, você vai ter uma variabilidade maior de
de dados demográficos, né, de questões de idade, de perfil de trabalhador. A minha impressão, por exemplo, é que o impacto da pandemia na sua coletividade que você estudou não representa a nossa nacionalidade, não representa a coletividade mais nacional. A gente vê que muita gente sofreu, sim, com a pandemia. Mas se você está com um bairro de classe média alta, isso ficou protegido, essas pessoas ficaram protegidas. Grande parte da sua amostra não precisou parar de trabalhar. Mas isso talvez não seja verdade, certamente não, imagino que não seja verdade com dados da imprensa, eu imagino isso, não é verdade para a população mais geral. Então eu fico muito curioso e até sugeriria, se eu puder, a você, se você tiver paciência ainda, e a professora Hilva, que minerassem esses dados e aplicassem os dados gerais do trabalho, do qual vocês participaram, e aplicassem a mesma análise, porque a minha impressão é que outros dados, primeiro, uma maior firmeza estatística de dados vai aparecer, e outros dados mais variáveis, vamos dizer assim, com maior variabilidade, maior diversidade, vão aparecer mostrando um dado mais nacional, vamos dizer assim. Mas isso tudo são curiosidades para um segundo momento. No momento atual, eu só quero lhe parabenizar pelo seu trabalho, pela relevância do seu trabalho, pela metodologia adotada, baseada na literatura, baseada no seu esforço de revisão e de aplicar o questionário, e na forma que você interpretou, né? A ausência de achados estatísticos não desmerece de forma alguma o trabalho. Primeiro que é uma parte totalmente de análise mais qualitativa mesmo, e mesmo na análise quantitativa, a gente sabe que uma amostra menor vai ter dificuldade em estabelecer tais correlações. Eu fiquei só curioso de ver gráfico, porque isso é um cacuete, isso é um vício de cada observador, né? O meu a gente quer ver o gráfico, mesmo que não tenha dado, se você tivesse mostrado, eu ia imaginar, bem, com N maior teria dado, mas não é uma falta relevante. E é isso, eu queria parabenizar você, a sua orientadora, o centro, o mestrado que tem trabalhos relevantes como esse. Parabenizar você por ter os artigos submetidos, o capítulo de trabalho submetido, imagino que já aceitos. E, mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar aqui, discutir essas coisas e parabenizar você, que já vai passar o São João com o seu mestrado concluído, os seus artigos submetidos. Isso é um grande alívio, isso é uma grande conquista. Você deixou isso bem claro na parte da motivação pessoal, então você fez por onde e merece esse sucesso. Parabéns, professora Hilva. Obrigada. Eu não tenho questões adicionais. Sim. Obrigada, professor Agostinho. Agora eu passo a palavra ao professor Eduardo. Só antes que o professor Eduardo fale, realmente isso é uma curiosidade que todos nós temos, inclusive nós aqui do polo da UFPB, né, do Prof. Saúde. Então, assim, levantar esses dados de populações distintas, né, de diferentes regiões geográficas do Brasil, né, isso vai ser muito rico, vão ser achados muito ricos, né, e podem ser validados para uma população mais geral. Obrigada, professor. Então, okay. Agora, professor Eduardo. Vocês estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Então, já pegando um gancho do que foi dito, existe esse nacional. Acredito que a Comissão Nacional, ela vai, e a equipe que fez a proposta inicial, digamos assim, apesar de que tem gente de todo o Brasil, no núcleo, digamos assim, dessa pesquisa, mas vai ser muito interessante. Concordo, Agostinho, eu também estou doido para ver esse resultado. Mas o que é muito interessante também é a possibilidade que foi dada a que cada um pudesse também analisar o seu microespaço, né? E aí esse microespaço ele vai trazer resultados obviamente distintos, né? Distintos e particulares e muito interessantes, porque mostra a grandiosidade do Brasil. Se for Nordeste, se for na Paraíba, uma coisa é na zona urbana, outra coisa é zona rural, e de que zona rural a gente está falando, de que zona urbana a gente está falando. Na mesma cidade, na região mais populosa ou menos populosa, periférica, tudo isso aí vai ser variável. E aí é que fica interessante, né, quando se faz o trabalho qualitativo. Porque talvez o quantitativo ele mostra a média, mas ele às vezes não mostra algumas particularidades de alguns grupos, tanto a mais ou a menos, porque esses grupos aí, eles ficam fora da estatística praticamente. Ou ele é muito bom, top, e talvez não tenha sofrido tanto,
ou sofreu menos com a pandemia, ou então é aquele que pode ter sofrido muito. Se você pegar uma área que a população trabalhe na informalidade, por exemplo, imagina o impacto financeiro, o impacto na saúde, o impacto social. Quer dizer, a pandemia, em alguns espaços, eu acho que ele foi devastador, né? Não só da saúde, mas das famílias, etc. E tal. Eu estou fazendo um projeto que é para avaliar a mortalidade, mas na perspectiva do impacto social. Então, é ir na casa de pessoas que morreram da Covid, né? E eu estou pegando mulheres grávidas que morreram de Covid, quer dizer, a morte materna já é uma coisa gritante. Imagina a morte materna por Covid e a gente vê esse impacto na família, etc. E tal. Vai ser emocionante, eu acho, essa ida lá às famílias que tiveram morte materna por Covid. Bom, mas voltando, pessoal, para dizer, eu concordo 100% com o Agostinho, como foi dito, que é muito instigante, a gente fica doido para saber esses resultados, né? Imagine quem aplicou isso na Amazônia, quem aplicou isso. Vai ser fantástico. Vai ser fantástico. Bom. O professor, aliás, Isalni, que aplicou numa área rural também, aqui da Paraíba. Vai ser diferente, vai ter as peculiaridades, né? Imagina a área indígena, já foi outra pegada, né? Muito, muito interessante. Bom, mas, assim, eu gosto muito de participar dos projetos que a professora Hilva orientou, né? Porque aí eu consigo perceber a importância do planejamento. Sabe? O planejamento ele facilita muito a finalização, o trabalho e a finalização. Quando você tem um projeto que ele está bem claro, o seu objetivo, né, principal, os secundários, a metodologia, a ancoragem metodológica, né, a escolha, né, que foi feita de como ancorar a discussão, que isso é um ponto bem nevrálgico na questão teórica do trabalho, e facilita as discussões, mostra para que caminho foi, né? E eu estou dizendo tudo isso porque foi exatamente isso que fez com que facilitasse o transcurso, né? O transcorrer do trabalho, facilitou, inclusive, a produção dos dois artigos, que eu acho também que, e continuo sempre reforçando, né? O quanto foi bom a gente ter feito esse tipo de formato, né? E em vez de ter aquele formato clássico daquela dissertação e aquela tese, a gente já ir colocando o produto, já ir encaminhando e tudo. Isso faz com que esse dado, porque dado da pandemia, se demorar 5 anos para mandar para a revista, perde o time de ser citado, das pessoas, não é nem ser só citado, é das pessoas terem o conhecimento da informação e você poder contribuir para aquele momento. Então, a gente está quase just in time, né? A gente não terminou nem a pandemia, a gente está produzindo e mandando e dizendo, ó povo, é isso aqui, ó. Então, se a gente errou em algum caminho, vamos por esse outro caminho. E quando a ciência ela se coloca a essa disposição, né, a esse trabalho mais rápido, isso é muito bom. Isso é assim, ganha tempo, ganha a academia, ganha a população, então ganhamos todos, né? Então, por isso que esse formato foi muito bom, e eu acho que os alunos, apesar de apressar um pouco a gente, né, mas a gente tem que ter essas medidas de tempo para poder dar conta disso. Se a gente não coloca isso aí em tempo, a gente termina postergando e tudo. E me digo, não é só por conta do programa, para poder terminar em tempo, para poder ter uma boa pontuação na CAPES. Não é isso. Eu estou falando de outra coisa. Eu estou falando de a gente poder colaborar, da academia ter uma colaboração mais efetiva, né? E através desses produtos que mostram, né, a realidade, como as pessoas, né, perceberam e como foram, se seguiram ou não seguiram as orientações e por que não fizeram isso, isso é muito bom. Isso é muito bom. Vejo que houve um avanço grande, né, da qualificação para cá, as contribuições que o professor Agostinho Debo
foram importantíssimas, e vi que foi seguida à risca. Novamente, assim, ter visto, ter observado os pontos quais eram e ter feito as amarrações, isso aí foi muito bom, né? Também sei que consigo ter ideia do quanto Núbia e professor Riba trabalharam para poder dar qualificação para cá, ter tido esse avanço grande, né? Tenho só duas observações. Sim, aí isso quanto ao trabalho todo. Hoje, acho que a sua exposição foi muito boa, objetiva, até porque para ser assim, a gente já tinha lido o material, então agora restava só o suprassumo mesmo, né? O que efetivamente foi resultado da sua pesquisa. Parabéns pelo material que você preparou, né? Então, preparar o material bem enxuto, claro, objetivo, bonito, com escolhas de letra, de foto, né? Também muito, muito boa. Chama a atenção, uma coisa até que eu marquei aqui, achei muito bonita, aquela figura da árvore, da análise da similitude, né? O quanto ela ajuda, né? Assim, a gente a entender como foi feita a análise do corpus, né? Para não ficar achando que ficou bonito. Essa figura 2 na página 71, né? Que mostra exatamente essa análise, como ela foi feita, né? O trabalho qualitativo, ele é bem laborioso, né? Assim, eu sempre acho que qualitativo ele é mais difícil do que quantitativo, porque você vai ter que a busca da profundidade, ela é mais difícil, sabe? Eu acho. Obviamente, o alcance dele não é um alcance quantitativo, não é uma questão quantitativa, mas a profundidade termina merecendo um esforço maior, né, de análise. Né? É o que eu acho. Né? Então, não tenho muitas perguntas, só no resumo é que eu que tenho 2 pontos importantes, que aí eu depois fiquei com dúvidas, sabe? São coisas simples, mas como eu fiquei com dúvida e eu também não quero errar nos próximos e os resumos, eu queria, assim, quando você colocou no resumo o BS, aí você não contou Unidade Básica da Saúde, é uma questão, não é sobre o trabalho em si, é questão de texto mesmo. Para medidas não farmacológicas, você colocou MNF. Mas para o BS, não. Você já entendeu que todo mundo entendia o que era o BS. Aí eu não sei se é melhor, para seguir o padrão, não sei se é melhor colocar o BS, aí, Unidade Básica de Saúde, UBS, e depois, se você citar o BS no resumo, cita só o BS, e a mesma coisa com medidas não farmacológicas, que seria colocar MNF e depois ficar respondendo. Porque o resumo ele vai sozinho, ele não vai com o texto todo. Eu sei que tem aqui a lista de abreviaturas, mas as pessoas, quando forem ver o resumo, não vê a lista de abreviaturas. Então, talvez fosse interessante, toda vez que tiver pelo menos essa é a lógica que eu sigo. Toda vez que tiver sigla, que você for usar siglas, mencionar a primeira vez e, se for depois, ficar as siglas no próprio resumo. Se não colocar. Claro que não é nenhum erro grave tudo. É só isso aí que eu observei. Sobre a UBS, que ela começou no texto, não tinha extenso e já começou com sigla, e depois a medidas não farmacológicas, eu acho que deveria colocar lá, entre parênteses, porque logo depois você segue em sigla. Tá? E também no resumo, lá no final tem o sexo feminino se sobressaíram. Então, fazer uma correçãozinha aqui disso. E no texto como um todo, tem algumas palavras que elas estão juntas, sabe? Eu acho que a digitação dessas formatações que a gente vai para um lado ou para outro, talvez valesse a pena pedir uma pessoa para rastrear, fazer uma geral zona, assim, em algumas palavras que é coisa simples, minha gente, que eu estou dizendo. Mas é só para não deixar passar e ficar excelente, top das galáxias, assim, né? como eu sei que vocês gostam, né? Isso. Então, é isso. Deixa eu ver outra coisa que eu também observei.
Sim. Outro, bem interessante, isso serve até para os pró, não para você, não que tenha tido erro, é exatamente o contrário. É o sumário, sabe? Eu gosto muito da forma que você coloca o sumário e aonde você coloca os produtos. Algumas defesas, esses produtos estavam dentro desse escopo grande, sabe? E vocês optaram por introdução, objetivo, estratégia, revisão da literatura, metodologia e referência. Então, essas referências, elas têm a ver com todo esse material que foi colocado acima. Perfeito. E aí depois vem os produtos. Produto 1, produto 2, considerações finais. Eu gosto muito dessa plástica, porque aí você vê bem o que foi a pesquisa, tá? Referências lá em relação à pesquisa e tudo que foi feito, é como se eu tivesse um projeto, o projeto foi executado e depois os produtos. E claro que cada produto desse tem suas referências e as considerações finais para o todo. Eu acho que isso é uma plástica muito boa a ser seguida pelos outros, os outros do próprio mestrado. Isso como uma ideia para não colocar os produtos dentro desse corpus aqui, que termina atrapalhando. A referência é de onde? É do trabalho, é disso, entendeu? Então, essa plástica eu acho muito, muito, muito boa. Né? Então, como o professor Agostinho disse, eu gostaria de parabenizar, não tenho perguntas a fazer, as perguntas que eu fiz foram anteriores. Acho que os produtos eles estão muito bons, né? E ganha Núbia, né? Com coroamento, né? De toda a história dela na atenção básica, ganha o programa, ganhamos todos. Então, parabéns, Núbia. Então, sua noite sua véspera de São João hoje, ela será diferente, né, por uma missão cumprida, né, por um trabalho executado, né? Isso fecha uma gestalt, assim, né? E vai para outro desafio de vida, né? De momento. Então, você está de parabéns, professora Riba também, e todos os demais. Então, era só isso, é só parabenizar mesmo. Hoje é dia de coroamento do seu trabalho, né, do seu esforço. Não é todo mundo que tem coragem, assim, não que você esteja no final de carreira, espero que você ainda trabalhe muito, porque quando a gente trabalha com o que a gente gosta, isso é bom, revigora, motiva, né? Só quando a pessoa cansou, vai fazer outra coisa. Agora, enquanto você não estiver cansada, fica aí. Eu acho que todos têm a ganhar, inclusive você, porque trabalhar do que a gente gosta faz bem às coronárias. E ao pulmão também. E aos pulmões e tudo. Então, muito legal. Obrigada, professor. Pelo convite. Obrigada, professor Eduardo. Agora, eu passo a palavra à Núbia novamente. Deixa eu parabenizar também. Parabéns, Núbia. Foi muito bom assim ter você nessa turma de mestrado aqui nesses 2 anos. A gente se espelhava muito em você também, porque você era uma pessoa com muita força de vontade. Assim, você nunca desistia. Você sempre lá no grupo. Vamos, pessoal, vamos, vai dar certo, vamos seguir em frente. Eu aperreio, acontece, mas a gente consegue concluir. E você, assim, era a nossa força, né? E a gente via, às vezes, o quanto era difícil para você conciliar o emprego, a gestão, tudo, e o trabalho, mas você sempre estava ali, sorrindo e nos incentivando. Então, parabéns. É como se a gente estivesse apresentando hoje também o nosso projeto de mestrado, e eu fico muito feliz de ter lhe conhecido nessa turma. Parabéns, estava muito bom o trabalho, e tamo junto. Vamos fazer outras coisas juntos também. Um abração. Obrigada, Isauni. Eu queria agradecer a Deus a oportunidade de ter chegado nesse momento, porque foi tão difícil para mim. Eu vejo assim alguns colegas que são da academia que se ausentam para cursar um mestrado, e o mestrado da gente, Isauni que cursou sabe, a gente cursou trabalhando. Eu tenho dois vínculos empregatícios, emprego e Estado, então foi muito cansativo,
o Estado não liberou de jeito nenhum para cursar, porque era momento de pandemia, e tinha um decreto vigente que não podia liberar, não podia nem férias, nem licença-prêmio. Aí a prefeitura eu não quis tirar, porque como eu estou num cargo de gestão, o meu horário lá podia ser mais flexível. Aí eu resolvi continuar nos dois. Então, foi um pouco cansativo e desgastante, mas assim, eu agradeço a Deus a força e a coragem de ter chegado até o fim. Né? Toda a vida gostei muito de estudar, então, professor Eduardo, o estudo, ele me motiva. Mesmo nesses 20 anos de exercício, 22, eu entrei em 1998 na Estratégia de Saúde da Família, eu acumulei muitas coisas, muito curso, especializações, e enveredei para a docência, ensinei em algumas instituições, então, assim, o estudo me motiva. E eu quero chegar, assim, bem velhinha, com 80, 85 anos, fazendo alguma coisa, se Deus quiser. Aí, agradecer a Rilva. Rilva, você não sabe o quanto eu sou grata a você. Rilva me ensinou uma coisa, a você fazer uma coisa com excelência, sabe, Rilva? A sua dedicação, o seu empenho, aquele pontinho que você devia, tira aquele pontinho lá do fim, tira aquela ponto e vírgula, mude isso, muda aquilo. Então, assim, ela me mostrou que a gente, para ser um bom profissional e para exercer uma coisa com maestria, a gente precisa fazer com excelência, com dedicação, com zelo. Então, eu sou muito grata, fico muito feliz por tê-la conhecido. Você foi quem me entrevistou quando eu entrei lá no mestrado, e desde aquela entrevista que eu tive aquela empatia bem grande, e quando foi na escolha, eu escolhi você como minha orientadora, como foi sugerido lá, porque eu sabia que eu ia estar em boas mãos. Né? Então, eu tive muitas dificuldades, você sabe, né? Eu nunca tinha trabalhado com pesquisa qualitativa, então o quantitativo foi um pouco mais fácil, eu já tinha feito algumas especializações. O qualitativo eu me desesperei, teve noite que eu chorei bem muito, eu disse, eu vou desistir. Às vezes eu mandava algumas mensagens para você, porque realmente foi muito difícil, aquele software, a aplicação dele. Eu optei por não fazer o curso dele, fui baixar ele na internet, ler tutoriais e virei noite. E assim, foi muito difícil, mas eu cheguei lá, eu sou perseverante, né? E agradeço também a turma que estávamos juntos, viu, Isauni, na sua pessoa que está aqui. Foi uma turma muito boa de ser compartilhada, né? Uma turma que a gente ria junto e chorava junto, né? Eu lembro que quando a gente fez o grupo dos alunos, só os alunos, aí um dos professores, eu acho que foi André, brincando, disse desse jeito, é o grupo para falar da gente, né, dos professores. Mas era o grupo onde a gente dividia as alegrias, as tristezas, e foi um grupo muito coeso, ele se manteve unido. Quando um tinha dificuldade, quando um queria cair, os outros levantavam. Então, eu fico muito feliz também, Isauni, por ter lhe conhecido. A gente nunca se encontrou pessoalmente, não sei se vai ter essa oportunidade, mas foi muito bom ter compartilhado com vocês. E agradeço imensamente a professor Eduardo, né, que deu as suas contribuições, que está aqui na minha banca, e que eu vou levar o legado seu e o de Rilva, de ensinamentos, para toda a minha trajetória profissional. E, por fim, agradecer a professor Agostinho, que chegou assim, de repente, a gente não conhecia, mas, assim, que as suas ponderações foram muito pertinentes. Quando eu passei pela qualificação, as orientações e os ajustes que o senhor pontuou foram todos acatados, e estou muito feliz, sabe? 15 dias atrás eu passei por um processo de saúde, eu tive chikungunya, ainda estou me recuperando, nunca pensei que ia ser uma coisa tão ruim, e foram assim, foi 2 semanas eu em casa, com muitas dores no joelho, interessante que não doía no punho, era só no joelho,
e eu me recuperando. Aí, domingo, eu perdi uma tiazinha que morava comigo, era uma tia-avó, já era velhinha, acamada, mas aí isso mexeu tanto que quis, assim, me desestimular. Eu quase que adio a defesa, eu digo, não, mas eu vou seguir adiante, porque ela foi para um bom lugar e ela estava sofrendo e terminou o ciclo dela. E eu preciso continuar a minha vida, né? Então, meus agradecimentos a todos. Que Deus os proteja imensamente. Então, nós vamos agora, eu vou compartilhar a tela com a ata, tá bem? Depois da ata, então, eu faço o encerramento da banca, porque essa é uma parte burocrática, né, que a gente não pode deixar sem. Deixa eu ver aqui. Só um instante, por favor. Certo. Ok. Agora, compartilhando agora a tela com. Compartilhou aí? Porque aqui para. Sim, Sim, pronto. chegou. Ok. Então, aqui está a ata de defesa pública, dissertação de mestrado, já vou corrigir aqui, de mestrado. Então, hoje, entre 9h30 e 10, realizada a defesa pública, a dissertação do mestrado no Prof. Saúde, por meio remoto, da mestranda Maria Núbia de Oliveira, que defendeu seu projeto de dissertação, conforme está aqui exposto, e a mestranda revelou capacidade de sistematização, de adequação de dados fundamentados em princípios de metodologia científica, enquadrou seu trabalho nos requisitos necessários, aliás, nos requisitos exigidos pelo Prof. Saúde. Então, não coloquei recomendações, né, porque são recomendações tão pontuais, né, Vai colocar coloquei, aprovado certo. E agora, pela aprovação. aprovação, certo? Pronto, aí eu vou enviar para o professor Agostinho e o professor Eduardo para assinatura na mesma sistemática da qualificação, tá Ok. certo? Então, pronto, agora, interromper compartilhamento. Então, Núbia, você está aprovada. Nova Então, mestranda. agora você terá o título de Mestre em Saúde Coletiva pelo Prof. Saúde. Parabéns. Eu quero destacar aqui a sua perseverança, né? Você foi do início ao fim bem perseverante, passou por várias crises, como outros mestrandos dessa turma também passaram, mas você sempre tinha um norte, né? Eu quero defender essa dissertação, eu quero concluir o mestrado, e aqui está você, então você merece os nossos parabéns. Eu gostaria só de comentar aqui, eu vou perguntar ao professor Eduardo, você, como o Lúbia disse que eu lembro dos pontinhos e vírgula, então, você se referiu aí à falta do por extenso da Unidade Básica de Saúde, foi no resumo da dissertação? O resumo inicial. Primeiro, não foi dos artigos, não. Mas está na quinta linha, viu? 1, 2, 3, 4, 5. Quinta linha tem Unidade Básica de Saúde, entre parênteses, UBS. Certo? No meu não está assim, não, Riva. No meu está Não? sem o parêntese. É? É. Pois é. O meu tem assim, abrangência de uma UBS, mas não está extenso, e o UBS não. Pois é, eu não sei, mas assim, a versão. Estudos não farmacológicos, no meu não está. Pode ter sim. Eu vou dar uma olhadinha na minha versão e vou corrigir, eu já anotei aqui. Pode ser que a versão que veio para mim, não tem pode problema ser, nenhum. pode ser, Mas sim. também foi isso, e eu só falei
para não ir. Certo, Né, eu sei. é uma coisa Acho que o último que eu recebi também não tá, mas esse é um detalhe que vocês vão resolver, né? Pode ser uma questão de versão, né? Às vezes Núbia mandava para mim, eu corrijo aqui, corrijo ali, às vezes passa despercebido, né? Muito bem, mas mais uma vez aqui no Prof. Saúde estamos muito satisfeitos, orgulhosos e também felizes por ter participado desse estudo multicêntrico, da Abrasco, né, da Fundação Oswaldo Cruz, em associação com o nosso Prof. Saúde. Então, Núbia, agora você pode comemorar o São João, aliviada por já ter cumprido essa etapa, né? E foi muito bom conhecê-la também, né? Eu sei que você teve dificuldades, principalmente na parte qualitativa, mas o que restou foi o legado, né, do aprendizado, né, você ter conhecido essa metodologia interpretativa e que, como disse o professor Eduardo, é tão mais interessante, tão mais, digamos assim, desmistificadora e profunda, né, do que a abordagem quantitativa. Então, parabéns a você também por ter tido a coragem, né? Eu acho que poucos mestrandos dessa turma assumiram a parte qualitativa como integrante da dissertação, né? Então, você incluiu também a parte qualitativa, que foi um ato de coragem. E agora eu finalizo, agradeço à banca, ao professor Agostinho, por quem tenho uma grande admiração, e o professor Eduardo também, que é tão importante para mim, né, como tanto na época em que eu fiz pós-graduação, que ele foi, assim, digamos, o esteio, né, tanto no meu mestrado quanto no meu doutorado. Ele é modesto também. Então, obrigada, professor Eduardo. E aqui presentes, Isaunir, né, que vai defender no dia 27, já está também aí a postos preparado, né, e a Cássia, que sempre está aqui nos acompanhando nas defesas. E assim eu finalizo aqui a defesa da banca de dissertação de Maria Núbia de Oliveira. Muito viva obrigada. São João! E viva São João! Obrigada. Ana Rie! Parabéns, filho. Menina, viu? Venham conhecer o maior São João do mundo. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, Doni. Tchau.